Queridos, Evangelho de João, no capítulo 8, nós vamos ler dos versos 12 a 20. Vamos ler, queridos. Nos diz assim a palavra do Senhor. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus disseram: Você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então perguntaram-lhe: Onde está o seu Pai? Respondeu-lhe Jesus: Vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Pai querido, nós pedimos por misericórdia que Tu possas falar ao nosso coração, ao coração de cada criança que aqui está, ao coração de todos nós, que Tua palavra nos alcance, Deus, e que cumpra o Seu propósito, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, Jesus é a luz do mundo. É curioso pensar que nós vivemos um tempo onde se busca por respostas, né? Respostas sobre tudo. A internet, por exemplo, é onde a gente mais busca saber como se faz isso, como se faz aquilo, onde a gente encontra isso, onde a gente encontra aquilo. Estamos buscando sempre respostas para as nossas questões, para as nossas demandas. Notemos que essa revolução tecnológica, ela estarrece, né? Deixa a gente às vezes até espantado. E como a gente poderia imaginar, poucas décadas atrás, como seria tão fácil você saber de certas coisas que você só poderia saber se fizesse um curso, né? Você chega na internet, você tem tutorial de tudo. Você quer, como faz isso? Como conserta a geladeira, né? Como que troca uma peça do carro? A gente encontra de tudo na internet. É interessante você pensar que o conhecimento, anteriormente, ele era transmitido de pai para filho, né? Era de forma verbal e dependia da memória. Quem sabia, sabia. Quem não sabia, não sabia. Tinha que procurar alguém que tinha o modo de fazer, né? Para então ter acesso àquela informação e poder fazer também. Com a evolução da escrita, parte da história ficou registrada. Então, hoje nós temos muito da história graças aos registros escritos, em toda a sua forma de escrever, seja por desenho, por letras, etc. e tal. Então, ficou mais fácil de registrar a história. Depois vieram as enciclopédias, né? Quem não se lembra da Barça? Foi a primeira enciclopédia brasileira. A primeira publicação dela foi em 1964. Então, quem tinha Barça
tinha informação. Quem não tinha, que se contentasse com aquele livro da escola, né? Eu lembro que dava uma inveja, né? Os colegas, vão fazer trabalho, lá em casa tem Barça, a gente, quem tinha Barça tinha tudo, quem não tinha Barça, paciência, né? Mas aí vem o advento da internet, irmãos, o advento da internet, criada nos anos 60, com objetivos militares pelo Departamento de Defesa americano, em função da Guerra Fria. Qual era o objetivo da internet? A gente precisa se comunicar com as nossas bases e a gente precisa se prevenir melhor contra o nosso inimigo, né? Então a internet veio a ser popularizada aí na década de 90, e aí fazer pesquisa ficou fácil demais, né? Tudo que a gente quer saber, a gente vai lá no Google, né? Como é que é isso? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Você pode olhar que está precisando no Google ou plataforma semelhante, né? Pois bem, a questão é que hoje ainda somos mais impactados ainda com a inteligência artificial. Quando a gente pensa que não tinha mais nada para surpreender a gente, ainda vem a inteligência artificial, e a gente fica assim, meu Deus, que coisa estranha. Mas você quer fazer uma pesquisa? Entra lá na plataforma de inteligência artificial, você vai ficar espantado com o resultado. Mas nós estamos observando aqui que o texto bíblico que nós lemos, ele diz o seguinte: Jesus voltou a falar com o homem. Olha isso. Jesus voltou a falar com o homem. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Apesar da gente ter muito acesso à informação hoje, existem informações que só procedem de Deus. E não se trata de uma inteligência artificial. Não se trata de um simples como fazer. Mas se trata de uma revelação para a vida eterna, para a salvação. Note bem, queridos, que Jesus, ele voltou a falar. E é surpreendente a gente pensar numa coisa. Jesus voltou a falar e Jesus continuou falando num tempo em que não muitos querem saber o que ele tem a dizer. Não muitos querem saber. Não muitos querem. Não muitos então estão interessados em saber o que Jesus tem para falar. Entretanto, o que nós podemos saber, entre tudo que nós podemos saber, a voz de Jesus ecoa ainda do nosso tempo para dizer o seguinte: ei, eu sou a luz do mundo. Entre todo o conhecimento disponível, entre todo o avanço e sofisticação que existe, a voz de Jesus ecoa dizendo, chamando a atenção do homem: ei, eu sou a luz do mundo. O fato, irmãos, é que as vitrines dessa vida nos distraem acerca dessa luz. Entretanto, os céus e o firmamento continuam declarando que existe um Criador. Pois bem, Jesus voltou a falar com o povo. Foi assim que João descreveu esse cenário. E ele traz resposta para as questões primordiais da vida. Eu quero lembrar você que essa expressão aqui de Jesus, ela vem imediatamente após uma situação dramática vivida entre aquela mulher adúltera e seus juízes. Homens que estavam ali para julgá-la. Jesus se dirigiu a todos que estavam ali. Ele havia acabado de mostrar que até mesmo os mais dedicados religiosos poderiam estar cegos. Os conhecedores, profundamente conhecedores da Escritura, estavam cegos. Eles quiseram calar a verdade, quiseram calar o próprio Jesus. E contextualizando aqui, nós podemos entender a leitura dos versículos anteriores, que eles não estavam preocupados em resolver o problema do adultério daquela mulher. Você percebe isso?
Eles não queriam resolver o problema do adultério daquela mulher. O problema deles era embaraçar Jesus, porque eles queriam calá-lo. Mas você sabe uma coisa que mostra que eles não queriam resolver o problema do adultério da mulher? Talvez tenha passado despercebido. Mas quando alguém era pego em adultério, desde o tempo de Israel, tinha que levar o homem e a mulher. Eles levaram só a mulher. Segundo a lei, tanto o homem como a mulher deveriam ser apedrejados. Então essa é uma primeira prova de que eles não estavam interessados em resolver a questão do pecado em si. Eles não estavam incomodados com aquilo que afetava a santidade de Deus. Eles estavam preocupados apenas em calar Jesus. Não levaram junto dela aquele homem. E mais uma coisa, segundo a lei, quem acusa é que tem que apedrejar primeiro. É por isso que Jesus falou, quem não tem pecado joga a primeira pedra, porque eles eram os acusadores. Mas como eles caíram em si ao serem desmascarados ali, porque tiveram que perceber diante daquela postura de Jesus, que eles também eram pecadores, eles deixaram de acusação, da posição de acusadores, e se a carapuça serviu, eles entraram numa condição também de acusados, porque eles perceberam ali que eles também estavam quebrando os princípios da lei. Eles estavam exigindo que Jesus usasse a lei contra aquela mulher, mas eles estavam agora sendo desmascarados, porque eles também não estavam cumprindo a lei. E uma última coisa, irmãos, a respeito dos versículos anteriores a considerar aqui. É um fato interessante. Certo teólogo observou esse momento que Jesus ele começa a escrever no chão. Queridos, isso pode significar uma lembrança, porque as leis foram escritas pelo dedo de Deus, segundo o Êxodo. Deus escreveu as leis com seu dedo. Agora, Jesus estava inclinado no chão do templo, escrevendo. Deus escrevendo no chão do templo, para que aqueles homens pudessem perceber que a lei que eles defendiam havia sido escrita por Deus, e de alguma forma seus corações legalistas fossem atingidos com aquela postura que fez-los ver seus próprios pecados. Pois bem, Jesus não é uma inteligência artificial, Jesus é a verdade, Jesus é a luz, para que todos possam ver os seus próprios pecados e possam se arrepender. A sua voz traz boa notícia, e o convite dele é a salvação. Ele diz: ei, vocês que estão me vendo aqui, quero trazer uma notícia para vocês. Eu sou a luz do mundo. Depois que ele resolve a situação dessa mulher, ele diz: eu sou a luz do mundo. Pois bem, uma outra coisa importante que a gente deve se lembrar aqui, também versículos anteriores conta que Jesus estava ali na festa dos tabernáculos. Queridos irmãos, festa dos tabernáculos, era essa festa. E o que essa festa servia para recordar o povo de Israel? Do tempo em que o povo peregrinava pelo deserto. E o povo tinha que habitar em cabanas, enquanto peregrinava naquele deserto. Esse era o objetivo da festa dos tabernáculos, também chamada de festa das cabanas. Era esse o objetivo. Nessa festa, irmãos, acendiam-se velas. O candelabro estava aceso. Acendiam-se velas. E qual que era o objetivo desse fogo, dessa chama acesa na festa dos tabernáculos? Aquilo representava a coluna de fogo que guiava o povo no deserto. Amados irmãos, prestemos atenção nisso. Assim que o povo saiu do Egito, diz a Bíblia que uma coluna de nuvem os guiava durante o dia e os protegia daquele calor do deserto. E uma coluna de fogo ia diante deles, iluminando o caminho e os aquecendo do frio do deserto. Diz o texto exatamente que ia adiante deles,
Em Êxodo 13, 21, a Bíblia nos conta isso. Esse fogo que era acendido, irmãos, portanto, na festa dos tabernáculos, ali no candelabro, naquelas velas, ele falava desse fogo que guiava o povo no deserto. Agora preste atenção numa coisa. Jesus havia falado, versículos anteriores, que ele é o pão da vida. Depois ele disse que ele é a água da vida. Agora ele está dizendo que ele é a luz do mundo. Ele disse, eu sou. Isso nos faz lembrar, irmãos, de que, como foi dito lá no Antigo Testamento, o eu sou me enviou a vós. Ele estava usando a mesma expressão que Deus usou para falar com o povo de Israel, porque ele é Deus. Agora note também uma coisa, quando ele diz eu sou a luz do mundo, essa luz se refere exatamente àquela mesma luz que guiou o povo no deserto. A luz é a luz que vai adiante. Perceba isso. A iluminação vai adiante. E você segue porque você está vendo a luz. Na medida em que aquela coluna de fogo seguia noite adentro, o povo acompanhava aquela luz, o povo era guiado por aquela luz, o povo era aquecido por aquela luz. No deserto, a coluna de fogo ia adiante e eles deviam segui-la. É interessante, meu irmão, porque você já deve ter usado uma lanterna alguma vez na sua vida. Você acende aquela luz, ela alcança uma certa distância à sua frente. Você acende a luz para que você vá em direção ao caminho onde a luz está. Jesus é essa luz. Como no deserto o povo deveria seguir a luz que é diante deles, Jesus estava se apresentando como a luz do mundo, ou seja, ele é a luz que todo homem deveria seguir. Agora imagine uma cena, imagine no deserto, se alguém entre o povo de Israel resolvesse seguir um caminho diferente. A luz está indo naquela direção, e as pessoas seguem uma direção diferente. Queridos irmãos, notemos isso. Alguém que saísse da direção daquela luz se perderia nas densas trevas do deserto e na hostilidade do deserto. Sem a luz, o sentido da visão se torna incapaz. Já parou para pensar nisso? Você pode enxergar bem demais, irmão. Você pode enxergar muito bem. Mas não havendo luz, sua capacidade de visão não te ajudará em nada. Ela só mostrará para você que você está diante de algo que você não consegue ver. Sem a luz, o sentido da visão se torna incapaz. Agora note, certamente você também já passou por uma situação onde a luz da sua casa acabou, a luz na rua acabou. O que resta para nós, irmãos, quando não temos luz? O que resta para nós quando não temos luz é imaginar, é deduzir, é intuir. Quando não há luz, o que nos resta é imaginar o que pode estar à nossa frente, mas a gente de fato não consegue enxergar. Sabe por quê? Porque só a luz assegura a verdade. Somente a luz permite que a gente veja a verdade. E é por isso que Jesus disse: ei, eu sou a luz. E ele acrescenta: quem me segue não caminhará em trevas, mas terá a luz da vida. Meu irmão, seguir a Jesus é ir atrás. Seguir a Jesus é ir atrás, é acompanhar o Mestre.
Assim como o povo acompanhava a coluna de fogo no deserto, seguir a Jesus é seguir a luz, é ir atrás, é seguir naquilo que está revelado. Agora preste atenção, que não é uma luz qualquer, não é uma luz qualquer. Jesus disse o seguinte: olha, não caminhará em trevas, mas terá a luz da vida. Amados irmãos, essa luz é a luz da vida, é a luz que faz nascer espiritualmente, Os irmãos se lembram e sabem muito bem que quando uma mulher gestante, ela chega àquele grande momento, a expressão que se usa, fulana deu à luz, uma nova vida surgiu, há um novo ser entre nós, porque aquela mulher deu à luz. Aliás, quando foi profetizado sobre Jesus, foi dito que uma virgem conceberia e daria luz a um menino que se chamaria Emanuel, Deus conosco. A Bíblia está dizendo, irmãos, que Jesus, ele é a luz do mundo, e quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, aquele que está em Cristo, ele é resultado de uma luz, porque ele nasce espiritualmente, ele tem a luz da vida em sua vida. É uma nova vida, uma nova história, é um novo nascimento. Quem está em Cristo é uma nova criatura, tem a luz da vida. Agora vejam, vocês percebem, Jesus naquele momento, na festa dos tabernáculos, as luzes acesas, todo mundo se lembrando de uma luz que guiava o povo no tempo antigo, no deserto, para que o povo chegasse a uma terra prometida. E Jesus agora então ergue a sua voz e diz para todo mundo: olhem para mim, porque eu sou a luz da vida. Se no antigo tempo os pais de vocês caminharam no deserto, seguindo uma luz que os guiava de noite, os aquecia do frio, os iluminava e os conduzia para que não cessassem na caminhada, eu sou a luz dos homens, eu sou a luz do mundo. Somente por meio de mim vocês podem ser guiados com segurança. Era isso que Jesus estava dizendo. Jesus está dizendo: olhem para mim, porque olhando para mim vocês não ficarão perdidos. Olhem para mim, porque somente em mim está a salvação e a redenção. Olhem para mim, porque olhando para mim vocês terão a luz da vida, vocês terão vida em vós mesmos. Mas aí, queridos irmãos, como nós podemos ver, começou a ser questionada ali a identidade de Jesus. É importante a gente se lembrar que a gente vive num contexto de sociedade onde prevalece a mentira e a falsidade. Você já reparou isso? Que nós vivemos numa sociedade onde prevalece a mentira e a falsidade. Por isso que comprovar se tornou cada vez mais necessário. Os cartórios que o digam. Você tem que ir num cartório, assinar um documento, para alguém que não é você, colocar um selo, bater um carimbo, para que alguém possa dizer: ó, ele é ele mesmo, tá? É bizarro isso. Porque por fim, quem diz que você é você, não é você, é outro. Não é verdade? Aí você chega no banco, por exemplo, Juninho, se Deus quiser nós vamos lá, essa semana que vem. Você chega lá, o cara olha para você: você é quem? Eu sou o Júnior, Edson Júnior. Aí a pessoa olha para você: tudo bem, seu documento. Aí pega o documento do cartório e fala: bom, se o cartório diz que você é você, então eu acredito. Isso é por quê, irmãos? Porque nós vivemos num mundo onde prevalece a mentira e a falsidade.
Cada vez se torna mais necessário você comprovar quem você é. Então você tem senhas, né? Reconhecimento pela digital, reconhecimento facial, né? Tem aquele negócio do ponto .gov lá, aquele site do Gov, tem dia que ele não te reconhece. Você está lá olhando para aquele negócio e fala assim, ó, não estou acreditando que você é você não. Vai para um lugar mais claro, olha isso. Vai para um lugar mais claro, né? Tem muita gente que passou raiva com aquilo. Então, tudo isso é para comprovar que nós somos nós mesmos. Então Jesus foi questionado, falou assim, olha, você está testemunhando sobre você mesmo. Isso não é legalmente aceito, a gente não pode aceitar isso. Amados, Jesus deixa claro que essa regra é entre homens. Jesus deixou claro o seguinte, olha, independente do pensamento dos homens, Jesus disse, eu sou quem eu sou. Em outras palavras, Jesus disse, olha, eu não preciso que vocês acreditem em mim para que eu seja quem eu sou. Ele não se submete ao padrão de julgamento humano. Ele sabe de onde veio e sabe para onde vai. Ele sabe da sua missão, sabe o que ele está fazendo ali. Ele não invalidava, porém, irmão, a importância do testemunho. Não é isso que ele estava fazendo. Ele estava querendo dizer para nós que as testemunhas não são importantes, até porque ele mesmo ensinou no Antigo Testamento que ninguém poderia acusar o sem testemunha. Por quê? Porque ele sabia da maldade do homem. Então não está invalidando isso, mas ele está querendo dizer que ele está numa dimensão superior. Ele falou assim, olha, eu estou falando de coisas espirituais, coisas que vocês não estão entendendo. Eu sou Deus. A lei que vocês estão dizendo que eu não estou cumprindo, foi eu que escrevi. Eu sou Deus. Queridos irmãos, todavia, o que Jesus fez? Jesus mostrou que o seu testemunho poderia ser aceito legalmente. Ele disse, olha, mas faz o seguinte, eu dou testemunho de mim, e o Pai também testifica de mim. Mas aí, eles pegam e fazem uma pergunta. Tá bom, então cadê seu pai? Isso mostrou mais uma vez, sabe o que, irmãos? Que eles não estavam conectados com nada que estava acontecendo ali. Jesus estava falando do Pai Celestial, e eles estavam querendo que Jesus falasse, cadê seu pai? Seu pai terrestre, seu pai humano. Então, o que fica claro aqui, irmãos, é o que Jesus disse para eles, olha, não reconhecendo a mim, vocês não podem entender o Pai. Não conheciam a Deus, apesar do conhecimento da lei. Por quê? Jesus é a revelação máxima de Deus. Eles não estavam reconhecendo Jesus, quanto mais reconheceriam o Pai. Queridos irmãos, que coisa interessante isso. E aí no versículo 20, o texto vai dizer que ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. Em algumas traduções vai estar escrito gasofilácio. Que é isso aqui? Que não foi invenção da igreja, né? Isso aqui segue na tradição do povo de Deus. Ele disse isso no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. Agora, irmãos, há de se considerar uma coisa aqui. Diz os historiadores que nesse lugar, no Pátio das Mulheres, haviam 13 cofres em forma de trombeta, onde as pessoas jogavam ali suas ofertas. Parte desses cofres eram depositados doações para manutenção do templo, e parte era para muitas ações sociais, digamos assim, socorro de órfãos, de viúva, etc. e tal. Era assim que era administrado o dinheiro que era depositado no templo, como é assim também que se faz no templo que se chama hoje.
Mas observe que estar ali perto do lugar da oferta pode também ter um simbolismo interessante. Sabe por quê? Porque o dinheiro que era colocado ali, ele servia para a manutenção de muita coisa em relação à obra de Deus e a obras sociais. E Jesus estava ali do lado, porque ele seria a oferta perfeita, que resolve de fato o problema de todo homem, que sana de fato as maiores dificuldades da humanidade. Jesus seria a própria oferta na cruz. Pois bem, ele sendo a oferta perfeita, o preço maior pago para o suprimento das necessidades humanas. Então, termina o texto dizendo que ninguém pôde prendê-lo, pois ele mesmo se entregaria no tempo determinado. Mais uma vez, dá essa ênfase, irmãos, para a realidade de que as coisas só podem acontecer no tempo de Deus. Ninguém pôde prendê-lo, ninguém poderia prendê-lo, a não ser quando ele se entregasse para isso. Pois bem, qual a conclusão que a gente pode tirar para a aplicação da nossa vida, meus irmãos, nesse texto? Nós vimos na introdução que a internet foi desenvolvida pelos americanos em função daquela Guerra Fria com a Rússia. Agora preste atenção no detalhe. Eles queriam monitorar o inimigo. Para monitorar o inimigo, eles precisavam de uma luz, algo que permitisse que eles pudessem ver. Percebe isso? Era uma luz necessária para a preservação deles, uma luz para aqueles homens naquele contexto. Aliás, uma outra forma também importante utilizada na guerra são os equipamentos para visão noturna. E aqueles que se utilizam desses mecanismos, eles obtêm grande vantagem contra os seus inimigos. Meu irmão, talvez a gente tenha se esquecido, e talvez, e aí eu posso afirmar que, às vezes nós nos esquecemos que nós estamos em guerra. Muitas das vezes, irmão, sabe o que a gente parece? Já viu aquele filme que o inimigo chega e o guarda que está de vigia está dormindo, né? Está lá com filme faroeste e rifle, né? Dormindo lá. O inimigo chega, pega ele com ar de tudo. Nós não podemos nos esquecer, irmãos, que nós estamos em guerra. Jesus é a luz para deixar claro para nós todas essas realidades. Jesus é a luz para mostrar para nós as realidades das quais não devemos nos esquecer. Portanto, eu te pergunto, nós entendemos que estamos de guerra, em guerra? Ou alguém aqui duvida que está em guerra? Ou alguém aqui duvida que coisas espirituais estão acontecendo a todo tempo em seu redor? Diz a Bíblia que o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor bramando, como um leão buscando a quem possa tragar. Será que nós estamos acordados para isso? Será que nós estamos atentos a essa realidade? Pois bem, a pergunta é, qual é a nossa luz? Qual é a nossa visão e a nossa aspiração de vida? O que nós estamos enxergando da vida? Porque quando Jesus disse para todo mundo, ei, eu sou a luz do mundo, eu sou o cumprimento de tudo, estou aqui para guiar vocês em toda a verdade, para que vocês não se percam, para que vocês não sejam destruídos. Meu irmão, ou nós estamos na luz de Cristo, ou nós estamos caminhando para a nossa destruição. Esse é o fato. Mas a curiosidade
me levou a fazer uma pesquisa. Quando eu estava pensando nisso aqui, e falando de internet, eu falei, pois bem, então agora eu vou fazer uma pergunta na inteligência artificial para ver que resposta que ele vai me dar. Eu fiz uma pergunta para uma plataforma de inteligência artificial. A minha pergunta foi sobre a verdadeira vida. O que é a verdadeira vida? Sabe qual foi a resposta? Preste atenção nisso. É uma jornada única para cada um de nós. E acrescenta: não há resposta única, pois a luz que ilumina o caminho pode variar de pessoa para pessoa. Percebe? Não há uma luz. Cada pessoa pode ter a sua escolha, a sua maneira de ver, a sua maneira de enxergar. Mas Jesus continua dizendo: ei, acorda, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Apesar de tudo que você conhece, pode vir a conhecer, meu irmão, nós precisamos entender que Jesus voltou a falar com o homem, e feliz é o homem que ouve a voz de Jesus. E Ele está dizendo para mim e para você, mais uma vez nessa noite: acorda, eu sou a luz do mundo. Você pode estar encantado com outras luzes, com outras revelações, com outras visões de vida. Você pode estar encantado com as vitrines desse mundo. Você pode estar empolgado com muitas expectativas de coisas que são apresentadas a você. Mas acorda para uma verdade: só há uma luz do mundo, e essa luz é Cristo. Não há outra luz, e sem essa luz, irmãos, nós estamos definitivamente perdidos. Definitivamente. Mas Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Sabe um detalhe interessante que tem aqui, queridos irmãos? Ninguém perguntou. Ninguém perguntou. Jesus, ele ergueu a voz e disse: eu sou a luz do mundo. Ninguém perguntou, mas ele disse. Sabe por quê? Porque ele se revelou, irmãos. Ele se revelou. Para encerrar, queridos, diz Êxodo 13, 22, uma coisa interessante. Ouça com atenção esse versículo. A coluna de fogo e de nuvem jamais se apartava dos filhos de Israel. Êxodo 13, 22. Está aqui? Por favor, irmão, vamos ler juntos? A coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Presta atenção. Foi o próprio Senhor, nosso Deus, que colocou essa coluna, que não se afastava do povo. Olha só, essa coluna não se afastava do povo, de maneira alguma se afastava. Sabe o que significa isso? Jesus garante que o seu povo pode crer na segurança e na direção que Ele dá. Ele disse: eu estarei convosco. Jesus, irmãos, Ele é a coluna de fogo que nos guia, que nos aquece nas noites densas desse deserto da vida. Jesus, Ele garante, não nos abandonará, não se apartará de nós, porque Ele tem um objetivo ao nos guiar. Ele não vai te abandonar, meu irmão, não vai de forma alguma. E quer saber de uma coisa? Devia ser lindo. Devia ser lindo. Você consegue imaginar? Você está caminhando no deserto, aí amanhece o dia, você pega o maná, aí você chega num lugar não tem água, você vê água sair da rocha, aí anoitece, aquela coluna de nuvem que te protegia daquele calor intenso do sol, ela se transforma numa coluna de fogo, e você vendo aquilo, e andando atrás daquilo, impressionado. Você dormia, estava lá, aquela cena perfeita, maravilhosa, aquela representação da glória de Deus.
Acordava de manhã, você poderia ver, como a gente vê aí, a aurora, né, do dia, você olhava para aquilo de repente se transformava, e quando aquilo se movia, você levantava as suas coisas e você caminhava, porque você estava certo de que você não enxergava nada no deserto, mas havia um Deus te guiando, então você ia. Devia ser lindo. Mas presta atenção numa coisa, quando Jesus voltou para o Pai, ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito da verdade, que te guiará em toda a verdade. Existe hoje, meu irmão, um tipo de coluna de fogo dentro de você, é o próprio Espírito Santo, que está na sua vida, para te guiar, para te sustentar, para na noite fria do deserto, nos temores da escuridão, Ele te aquecer, Ele te sustentar, para que você nunca esqueça, que mesmo que você não esteja enxergando nada, há um Deus fiel na sua vida, meu irmão, que não te abandonará. Lembre-se disso. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Essa luz brilhou na sua vida, meu irmão. Continua firme, porque Ele é firme, inabalável. Nosso Deus é fiel. Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos, ó Pai, por todas as tuas maravilhas.